Os logaritmos foram desenvolvidos para ajudar muita gente a fazer cálculos mais complexos. Mas com a facilidade dos programas de computador, calculadoras, a gente se pergunta, por que é que eu preciso saber disso? Realmente, a utilização dos logaritmos hoje em dia é muito mais comum para profissionais que trabalham com cálculos mais complexos. Mas isso não quer dizer que os logaritmos não possam ajudar a você resolver problemas da sua vida. Uma das aplicações mais importantes do logaritmo é na área financeira. Cálculo de montantes, cálculo de capital, taxas, tempo de aplicação. O logaritmo é uma forma que a gente tem para facilitar os cálculos que envolvem potências. Então, quando você está projetando de hoje para o futuro, é uma potência, você está elevando o valor a um determinado número. O logaritmo é usado para você antecipar, quando você considera elevar a valores que sejam menores do que 1. Por exemplo, se eu quero aplicar X capital numa poupança e quero resgatar 2x, por meio do logaritmo, eu consigo determinar qual é o tempo necessário para que essa aplicação me dê o dobro do capital aplicado inicialmente. Os logaritmos são muito utilizados para facilitar a manipulação de números muito grandes ou muito pequenos, comuns em alguns fenômenos científicos. E para isso, são usadas as escalas logarítmicas. Escalas logarítmicas são aquelas que eu trabalho com situações de crescimento ou decaimento exponencial. Ou seja, eu vou transformar grandezas em números grandes, difíceis de lidar, em números mais fáceis. O logaritmo também é muito importante para quem quer ser químico, porque o químico precisa conhecer o conceito de logaritmo para calcular o pH, por exemplo. E eu espero que o pH do meu estômago esteja equilibrado, porque eu vou precisar dele para digerir esse saboroso sanduíche. Servido? Não, né? Então... O que é pH? pH é uma medida de concentração. Na verdade, então, é uma medida que vai dizer se uma solução é mais ácida ou menos ácida. Nós podemos medir isso de muitas maneiras diferentes e os valores são números muito pequenos. Então, são 10 elevado a menos 2, 10 elevados a menos 3, 10 elevados a menos 7, enfim, números incômodos de serem manipulados e utilizados. Para evitar isso e facilitar, se cria uma outra escala, que é uma escala logarítmica, onde se usa, então, não o número 10 a menos 5 ou 10 a menos 7, mas o logaritmo desse número. E, então, o 10 a menos 7 é convertido no menos log, que vira, então, 7. Então, os números ficam números redondos e mais fáceis de serem usados. Então, nós temos uma escala que vai de 0 a 14, que é uma escala da variação de pH. Os logaritmos aparecem em lugares que a gente nem imagina. Você sabia, por exemplo, que a escala que mede a intensidade dos terremotos é baseada em logaritmos? O logaritmo ele foi muito importante para definir a escala, porque o problema é que terremotos muito pequenos, eles geram ondas muito pequenas. E o tamanho da onda também decresce muito rápido com a distância. Se a gente fosse usar o tamanho da onda só para quantificar, eu ia ter um terremoto pequeno, ia ser uma ondinha de tamanho 1, um terremoto um pouquinho maior já ia ser 1.000, o outro 10.000, e assim vai crescendo muito. Então você acaba tendo uma escala, você acaba tendo números que são difíceis de lidar, porque eles são muito grandes. E o log, ele ajuda realmente a gente a reduzir, a comprimir isso. O log ele tem essa propriedade bacana que quando eu vario de 1 para 2, na verdade, o número por trás está variando 10 vezes. Só para a gente ter uma ideia, um tremor até o grau 2 da escala Richter nem se consegue detectar.
Já entre os graus 2 e 2,9, a gente não sente, mas os equipamentos já detectam. Um tremor de grau 3 a 3,9, a gente já sente, mas dificilmente danifica alguma coisa. Entre os graus 4 e 4,9, os objetos se movimentam, mas dificilmente algum dano importante acontece. Já entre os graus 5 e 5,9, edifícios mal construídos podem sofrer alguns danos maiores. Mas quando o tremor está entre os graus 6 e 6,9, já pode provocar destruição em um raio de até 180 quilômetros de distância do epicentro. O maior terremoto que a gente teve aqui no Brasil foi na Serra Tombador, em 1955, de magnitude 6,2, mas pela época e a densidade populacional perto dele, ele não causou bastante destruição. Se o terremoto ficar entre 7 e 7,9 graus, pode provocar danos graves em zonas mais vastas. Entre os graus 8 e 8,9, os danos sérios podem alcançar centenas de quilômetros do epicentro. E se chegar à faixa de 9 a 9,9, o terremoto é devastador em um raio de milhares de quilômetros. O maior sismo que a gente já documentou, ele foi no Chile e foi magnitude 9,6. Tá? E daí, se a gente comparar isso daí do 6 lá, que a gente teve aqui no Brasil, para esse 9, é pelo menos 1000 vezes maior. Agora, se passar de 10 graus, ainda não dá para saber a extensão dos danos. As escalas logarítmicas que medem tanto o pH quanto os tremores de terra utilizam o logaritmo com base decimal. Mas os logaritmos podem também utilizar outras bases, como o número neperiano. Nesse caso, ele é conhecido como logaritmo natural e é muito útil para ajudar a calcular a idade de achados arqueológicos através da técnica do carbono 14. No momento que nós estamos absorvendo, comendo uma planta, algo que vem de uma planta, nós estamos absorvendo carbono 14. E nós só vamos parar de receber carbono 14 dentro do nosso corpo quando nós morrermos, assim como as plantas e todos os outros organismos. Quando a gente parar de receber carbono 14 dentro do nosso corpo, essa quantidade de carbono 14 imediatamente começa a diminuir, aos poucos. Calcula-se mais ou menos que levam 50 mil anos para desaparecer, digamos, totalmente esse carbono 14 do corpo da gente. E esse é o princípio da datação de carbono 14. Viu? O logaritmo está presente em nossas vidas sem que a gente perceba. E se você pesquisar mais, vai se surpreender com as suas aplicações. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!